Meu querido Brasil, em vários vídeos meus, durante esses 4 anos ininterruptos aqui no YouTube, falando diretamente com vocês, inclusive aqui no meu livro, eu provo biblicamente que Jesus errou, se equivocou, mentiu a respeito da sua segunda vida. Mas espera aí, calma. Mas o que acontecerá com a fé, com as suas doutrinas, seus dogmas, suas tradições e com a apologética a respeito da existência de Deus, se a base fundamental que sustenta o cristianismo por inteiro, chamado Jesus, mentiu na história? Hoje você vai entender perfeitamente por que os teólogos se utilizam de todas as apologéticas para defender que Jesus não mentiu, mesmo que a Bíblia refute esses teólogos nítida e claramente. É sobre esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje, mas espera só um pouquinho, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto o desespero dos teólogos e a falência do cristianismo por causa deste livro. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é um orgulho, uma honra, um privilégio muito grande poder estar falando com vocês durante esses 4 anos ininterruptos aqui no YouTube, colocando vídeos, 3 vídeos por semana, às vezes 4 vídeos por semana, me esforçando ao máximo para levar um conteúdo para vocês, mas um conteúdo pragmático. Eu não gosto de enrolar. Eu não gosto de ficar em tecnicidade, rodando com vocês sobre lógica modal ou não modal, falando com vocês sobre Aristóteles, Platão. Não, eu sou pragmático. Se existe, ok. Funciona? Não, joga fora. Não serve. O que vai servir? Então, a minha mensagem, ela é direta. Tem algumas pessoas que me acusam de ser simples demais. O Jason é muito simples. É uma simplicidade que arrebenta. Veja que o evangelho que conquistou mais de 2 bilhões de pessoas é um evangelho extremamente simples. Os teólogos é que tratam de grego, de hebraico, de aramaico, de texto, de perícope do texto, de a exegese do texto, e começa querendo arrumar problema com o outro. Mas o texto é simples. E o texto está dizendo que aqui, no Novo Testamento, o texto do Novo Testamento deixa bem claro que Jesus mentiu. E aí você vai ver, neste vídeo, a porrada que é no cristianismo. Você não faz nem ideia. Jason, se Jesus mentiu, o que acontece? Você vai ver, você vai ficar apavorado. Escuta, presta atenção, fica por aí. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou o Jason Ferrer. Sou o apresentador deste canal, Além da Fé, com Jason Ferrer, e é um privilégio muito grande ter a sua presença, ter a sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. E eu sou o escritor deste livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, que você vai ver a paulada que este livro é, e também está saindo agora, até o final deste ano, o livro A Psicopatia do Deus de Israel. Cara, que livro é esse? Eu que estou escrevendo o livro, eu estou assim, sabe? Eu digo, cara, se eu fosse um cristão, se eu fosse um religioso, um judeu, se eu fosse um cristão, um muçulmano, eu sentiria vergonha de tudo que eu aprendi sobre essas crenças. Porque esse livro mostra um quadro clínico extremamente perigoso do psicológico daqueles autores e do Deus que eles criaram para justificar as suas vinganças e as suas guerras e as suas limpezas étnicas. Então, vai ser uma análise social, jurídica e psicológica do Deus mais perigoso de todos os tempos. Eu quero muito agradecer também aos membros do canal. Pessoal, obrigado a vocês que nos ajudam, que nos auxiliam, vocês que acreditam no canal Além da Fé. A você que ainda não é membro do canal, eu vou convidar você seriamente para que você possa se tornar membro e nos ajudar, porque essa luta, ela precisa ir para frente. A gente precisa brigar contra esse fundamentalismo, esses fundamentalistas que se utilizam dos políticos para que os seus ideais e os seus fins sejam levados para a política e se tornem leis através de um sistema chamado teonômico, a lei de Deus imperado na sociedade. Os políticos, por sua vez, eles se utilizam da religião para sugarem dela
votos. Quer dizer, são dois parasitas, religiosos e políticos. Você compreende isso? Então, é importantíssima essa nossa causa. Nos ajuda a combater e a gerar um pouco mais de criticidade para as pessoas. A você que vê meu vídeo e ainda não é inscrito, Jason, eu ainda não me inscrevi. Não faz isso. Por gentileza, se inscreva no nosso canal. Nos auxilie, nos ajude. Sabe, uma inscrição sua mostra o quanto nós estamos crescendo. Isso gera credibilidade para as pessoas. Porque quando a pessoa chega aqui e diz assim, poxa, olha, o vídeo desse cara é bem assistido, eu vou assistir. As métricas, ela depende das inscrições e das visualizações. Nos ajuda, deixa um like, isso não vai acabar com a sua dignidade, nem tampouco com a sua credibilidade, tá bom? Bom, vamos para o vídeo de hoje, porque eu acredito que esse vídeo vai trazer uma reflexão muito grande para você. Porque muitas pessoas imaginam assim, cara, tá, Jesus mentiu, e aí? O que acontece agora? Bom, tudo. Porque veja, os teólogos, Brasil, os teólogos precisam, eles necessitam, carecem, se contorcer, inventar o improvável. Eles precisam advogar ferrenhamente sobre a inocência de Jesus, porque tudo pode acontecer no cristianismo, menos Jesus mentir. Porque se provado a mentira de forma incontestável sobre a sua segunda vinda ou parousia, toda a estrutura fundamental que sustenta o alicerce do cristianismo se desmontaria, pilar por pilar. Tudo se transformaria em farelos. Brasil, deixa eu explicar isso para você, cara. Veja a complexidade que isso geraria na cabeça de cada cristão se ele descobrir que Jesus, de fato, de maneira incontestável, mentiu. E este livro prova isso. Logo, não haveria motivo algum para ter fé, ou para a fé existir. A esperança da salvação e da vida eterna não passariam de utopia. E tudo o que foi ensinado sobre a deidade de Jesus, a sua encarnação, ressurreição, ascensão e sua vida impecável nesses últimos 2000 anos pela Igreja Católica, protestante e por todas as denominações de A a Z, seriam tudo jogado fora. E tem mais, nenhum argumento cristão, por mais sofisticado e matemático que seja, sobre a criação do universo, como o argumento Calam, ou sobre os argumentos que tratam a respeito do criacionismo, de que a vida veio de um Criador, se sustentaria, simplesmente porque Jesus mentiu. Logo, ele não era filho de Deus, muito menos enviado por alguma entidade que seja superior aos humanos. Seu título, o título que Jesus tem de Salvador, seria completamente indevido e contestado até o fim. O texto do Novo Testamento perderia sua inspiração, sua inerrância, confiabilidade ou importância escatológica. A autoridade das Escrituras, toda essa autoridade das Escrituras ruiria e a infalibilidade dos textos não mais existiria. Toda a construção teológica formada em todos os concílios sobre a divindade, a preexistência de Jesus, não passaria de propaganda, de misticismo, de superstição. Jesus perderia seu lugar na Trindade. E essa Trindade desabaria como um prédio e não ficaria pedra sobre pedra. E tem outra coisa importantíssima. A mentira de Jesus, como eu provo nesse livro com 460 páginas, quebraria, Brasil, todos os esforços de todos os cristãos, desde os primeiros discípulos da igreja primitiva até os apóstolos e discípulos até hoje. Nenhuma igreja de A a Z teria validade alguma. Todos os supostos milagres atribuídos a Jesus ou em nome de Jesus seriam investigados e teriam outras conclusões, porque Jesus não poderia fazer milagre algum. E outra coisa, Brasil, veja o que aconteceria com a fé, com os credos, com o fundamento da Igreja Católica. Se a Igreja Católica descobre que Jesus mentiu, Maria de Nazaré se tornaria uma mulher comum, traidora, e José um homem prejudicado por ela, pois ele foi enganado e obrigado a cuidar do filho de outra pessoa. Então, com essa mentira aqui, a base do espiritismo receberia um abalo sísmico irrecuperável, já que Jesus é seu assunto principal e seu garoto propaganda. Todos os espíritos que o reverenciavam como o maior ser de luz
e o espírito mais evoluído seriam todos eles acusados de mentira, porque Jesus nunca foi pré-existente. Jesus nunca esteve no mundo espiritual, nem de lá ele veio. Este tema, Brasil, Jesus mentiu, sem sombra de dúvida, é o melhor tema para ser trabalhado em todos os debates, porque o mundo cristão, se descobre que Jesus mentiu, cairia num desespero colossal, porque saberíamos que nenhum versículo da Bíblia judaica mencionou Jesus de forma alguma, de Gênesis a Malaquia. Os apóstolos, por exemplo, e os cristãos do Novo Testamento teriam morrido por uma mentira, coitados. As cartas apostólicas, principalmente a carta de Apocalipse, não passariam de um devaneio do autor. Nada teria autoridade, tudo se perderia. Os dogmas e as doutrinas sobre céu, inferno, purgatório, limbo e juízo final se reduziria a mitos gregos e romanos. E você do outro lado pensa que acabou? Não. Se Jesus de fato mentiu, a ressurreição perderia o sentido, pois Jesus não foi as primícias de uma nova era, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Aí você percebe que todos os esforços de todos os escatologistas, de todas as eras, de todos os tempos, desses últimos 2000 anos, toda a construção escatológica, como as doutrinas, por exemplo, que falam sobre o pré-milenismo, ou o pós-milenismo, ou o amilenismo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ou então escolas como o preterismo, o futurismo, o historicismo, o idealismo, o universalismo, tudo desapareceriam, como toda superstição desapareceu por aí afora. Brasil, esse assunto é muito sério. Se você leva esse tema para qualquer academia, para qualquer lugar, qualquer um se desmonta, porque sem a parousia, ou a segunda volta, ou o retorno glorioso de Jesus, todos os ramos da escatologia do Novo Testamento e todas as suas doutrinas afundariam como chumbos mar adentro. Jesus deixou bem claro para eles em Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28, agora palavras da Bíblia, abre aspas: alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória para dar a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. Eu pergunto, quando que isso aconteceu? Todos morreram. Todos morreram. Jesus deixou bem claro, alguns dos que aqui estão não morrerão. Jesus falou de uma vinda. Jesus falou que voltaria com anjos e para dar a cada um segundo as suas obras. Eu pergunto, isso aconteceu na ressurreição? Não. Amen lego himin khoti esin tineston hode restoton hoitines onmer geusontai tanaton geos an idosinton huionton antropon exumen ente basileia autor. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Os pontos são dignos de destaque aqui no verso 28. Primeiro, nós precisamos destacar que, embora isso tenha sido tomado como referência à transfiguração, a frase escrita aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte, é uma referência, implica um período de pouco mais de uma semana. Portanto, nós temos pelo menos duas posições para a interpretação desse texto a respeito do que Jesus está realmente querendo dizer aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, alguns sugerem que esse texto se refere à destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, entra em Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém, e houve a grande diáspora, a dispersão das tribos. Em segundo lugar, a segunda posição, que é a minha posição mais convincente, é que esses acontecimentos que Jesus narra aqui se refere ao conjunto de acontecimentos que marcam e narram a questão do domínio do Filho do Homem, do Filho de Deus, sobre este mundo e sobre todas as coisas. Especificamente, a sua ressurreição, a sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo à igreja e também o julgamento de Jerusalém, que ocorreu literalmente no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 40 anos após a sua ressurreição, cumprindo-se perfeitamente o que Jesus havia dito e havia ensinado. E muitas testemunhas, muitos discípulos que estavam vivos no período que Jesus anunciou aquilo, viram esses acontecimentos, a sua ressurreição, a sua ascensão e o derramamento do Espírito. E outras testemunhas viram a destruição do templo. Portanto, a frase dita por Jesus, os que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino, não está se tratando literalmente da segunda vinda de Cristo, que acontecerá ainda, mas trata da ascensão de Jesus no seu reino, o completo domínio que inclui a morte, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito e a destruição de Jerusalém. Todos esses eventos foram vistos daquele tempo. Brasil, você do outro lado, cara, entenda a importância desse tema no debate social atual. Porque veja, se você tem este livro e você consegue provar para as pessoas que Jesus mentiu, então não haveria a separação de salvos e perdidos, de joio
e trigo, de luz e trevas. Não haveria essa ideia de predestinação, eleição condicional ou incondicional, depravação total, expiação universal ou limitada, universalismo ou essa questão de graça, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, perseverança dos santos, a Imaculada Conceição de Maria, a mortalidade ou a imortalidade da alma, a lei da causa e efeito espiritual, nada sobre o governo espiritual que as testemunhas de Jeová falam. Todas essas doutrinas, todas essas bases, todas essas ideias e toda essa construção cairia tudo no ralo, seria batido e jogado no lixo. Aí você do outro lado está entendendo a importância desse tema? Você entende por que defender que Jesus mentiu? Jesus mentiu, diz, e agora? Tudo se acaba, tudo se destrói. Veja que Paulo, ele falou o seguinte: como é que nós faremos para destruir o cristianismo? Aí Paulo falou, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inválida a vossa pregação. Tudo se rui, tudo se acaba. Agora você imagina algo pior ainda. Se Cristo mentiu, o que acontece com o cristianismo? Desaba, Brasil. Imagina um prédio sendo desconstruído, quebrado pedra por pedra, se desmontando. É isso que acontece com o cristianismo. Aí você entende, você está entendendo agora a importância de você ter este livro na sua casa. É isso. Porque se Jesus mentiu, essas crenças que a gente tem, que os pastores falam sobre os demônios, anjos e as figuras de Satanás, da besta, do falso profeta, seriam fábulas. O julgamento das nações previsto em Mateus 25, por exemplo, seria impossível sem a volta de Jesus. Logo, o milênio seria também impossível. A narrativa de justiça para os justos e a punição para os ímpios se reduziria a um simples romance. É exatamente isso daí, Brasil. Se as pessoas entenderem que Jesus mentiu, acabou tudo. Porque se Jesus mentiu, como garante este livro aqui, os apóstolos foram falsos profetas, segundo o critério bíblico de Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Deixa isso muito claro, porque eles pregaram que a vinda estava próxima, aliás, para os seus dias, para a sua geração, e levaram os seus leitores e seus espectadores a acreditarem numa mentira. E para que você do outro lado entenda onde estão essas mentiras, Jason, onde estão essas mentiras? É só você pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Você pega Hebreus 10, 37. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Você vai ver que eles estavam falando que Jesus estava prestes para aparecer naqueles dias. Se você pegar esses textos que eu acabei de apresentar para você, você vai perceber que Jesus, seus apóstolos, mentiram, porque os apóstolos disseram que Jesus estava para voltar no seu tempo, de maneira corporal, visível, literal, onde todo olho veria. Então, essa mentira faria Jesus perder o título de Cristo e ser levado para a lista dos grandes apocalipsistas fracassados, como o Sermão Bacoba, ou os essênios, ou alguns dos zelotes, por exemplo. Com a mentira de Jesus, Brasil, todas as apologéticas seriam desconstruídas, desde Justino Marte, passando por Agostinho, Tomás de Aquino, Calvin, Lutero, Wesley, até a atualidade com William Lane Craig. Então todos os argumentos se desmontariam por completo. Agora, será que você do outro lado está entendendo a profundidade disso, cara? Você entende aonde que está o ponto X, o botão para explodir tudo? Está aqui neste tema. Porque sem a segunda volta, sem a parousia, o palco dos cristãos se apagaria. Os púlpitos ficariam vazios, a plateia desapareceria, a fé perderia a vida, Brasil. E os pastores teriam que procurar empregos para sustentarem suas vidas, porque não haveria mais ovelhas para dar dinheiro para eles. Então, sem o segundo retorno, o reino que teria que vir com poder, como diz Marcos capítulo 9, versículo 1, se transformaria em um simples discurso retórico.
Porque toda a ideia sobre pecado original, sobre a necessidade da morte de Jesus no madeiro para perdão dos pecados e para a vitória completa sobre o mal e a morte, não seria mais que uma mentira. E se você pensa que acabou, ainda tem mais, cara. Rapaz, se você descobre que Jesus mentiu, os sacramentos instituídos por Jesus, como batismo, ceia e etc., que segundo Paulo, eram sinais até que Jesus viesse, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, perderiam o sentido, ficariam ocos, acabou tudo, seriam invalidados. Teríamos que indubitavelmente duvidarmos de todas as profecias do Antigo Testamento que anunciavam o dia do Senhor, porque Jesus jamais, e por hipótese alguma, poderia ser o Messias se ele mentiu. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito que você tenha entendido a mensagem forte e impactante nos dias de hoje. Quando eu escrevi o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, eu fiquei imaginando o que seria escrever sobre o Jesus histórico. Eu vi que ia ter muito pano para manga, ia ficar um livro desse tamanho, mais de 700 páginas. Fiquei imaginando, será que se eu falasse sobre o Jesus fabricado por Roma, né, a teoria flaviana, os cristãos iriam compreender? Não, muito difícil, porque o Jesus romano ia ter várias e várias teorias. Cristãos de todos os lados iriam me apertar para tentar provar que não é nada, que essa teoria minha estava completamente errada. Então fiquei pensando, como é que eu posso mostrar para gregos e troianos, para cristãos, né, e não cristãos, que Jesus mentiu? Como? Usando a própria Bíblia. Então, se eu provo que Jesus mentiu, aonde? Na tela dos olhos do cristão, mostrando para ele biblicamente, está aqui escrito na sua Bíblia. Se você não aceitar, rasga, joga fora, faz o que você quiser. Mas Jesus mentiu. Aí, você do outro lado, o leitor, o telespectador, você consegue entender o problema que é este livro? Conseguiu compreender, mais ou menos? Se você não precisa entender nada sobre o cristianismo, nada sobre a história do cristianismo, sobre a lógica, a filosofia cristã. Basta você entender este tema e acabou tudo. Aí você consegue compreender a preocupação dos teólogos e dos apologistas da fé cristã em querer blindar Jesus e defender a todo custo que ele não mentiu, mesmo com as escrituras afirmando que Jesus mentiu. Está aqui na cara. Acabou. Os teólogos sabem das consequências que será se o mundo descobrir que Jesus mentiu, que Jesus errou, ou se enganou sobre a sua segunda vinda, sobre a sua parousia. Então, este livro, Brasil, apresenta um colapso em cadeia na escatologia cristã. Por isso, o nervosismo e a preocupação dos teólogos em não querer que esse livro chegue em cada igreja. Se você quiser este livro, Brasil, entre em contato comigo. Você vai ter o prazer de olhar e dizer assim: poxa, Jason, olha, obrigado por você me libertar dessa seita miserável, perigosa chamada cristianismo. Entre em contato comigo aqui por esse telefone, 819-7115-1360. Ou você pode apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer em várias partes do vídeo e você fala diretamente comigo para você ter essa obra explosiva na sua casa. Um forte abraço para ti, eu te aguardo e te espero num próximo vídeo. Até lá, Brasil. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história: a volta de Jesus.
Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro, eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.